que é coragem pra você? Eu sempre tive medo de fazer as coisas na vida, né? Porque eu acho que todo mundo tem, né? Só que a minha diferença na vida, eu acho que eu nunca deixei o medo me bloquear. Um menino do subúrbio do Rio, com a prancha na mão, se tornou um dos maiores nomes do surf de ondas gigantes do planeta. Trocou o circuito tradicional pela busca das maiores ondas do mundo e se tornou sinônimo de coragem, ousadia e liberdade. Ele vive como surfa, sem seguir o óbvio. Mas o que move alguém a encarar uma onda de 18 metros? Como ele toma boas decisões sob risco extremo e pressão? Hoje você vai descobrir que ele é ainda maior do que as ondas que surfa. O convidado é Pedro Scooby. E como é que é pra você tomar decisão em ambiente de pressão? É esquecer que você tá na pressão primeiro? É você esquecer que você tá numa onda gigante? Cara, eu não olho pra trás. Acho que dá até pra fazer paralelos com a vida, mano. Você tá ali dropando, você tá no teu foco, não olha pra trás, só vai. É porque você não quer desconcentrar, porque qualquer erro pode ser fatal. Na onda grande, você tem um momento ali no começo da onda que você pode falar, não vou nela, ou vou. Eu nunca falei sobre isso na minha vida, acredita? Bota pra fora. Mano, nunca falei sobre isso. Pode falar. Não, nem zero me incomoda, mas eu nunca falei. Tá. E agora eu falei, caraca, eu nunca contei isso pra ninguém. Turma, uma pequena pausa no episódio só pra falar que a temporada da Trinca já começou e os últimos ingressos estão acabando. Então se você clicar no link ou em algum lugar da descrição do vídeo, não sei por onde você está assistindo, mas você vai pro site da Trinca e você pode garantir o seu ingresso para a nova edição da Trinca que já começou. Tá animal para todo mundo que quer crescer o seu negócio, crescer a sua receita, o seu faturamento. Você precisa estar na maior sala de aula do Brasil, que são os eventos da Trinca que acontecem em São Paulo, essa edição, tá bom? Então, garante o seu ingresso, não perca, e agora vamos ao episódio. Mas antes de seguir, dá só um pause, garante o seu ingresso, e aí você volta a curtir esse super episódio, tá bom? Recado dado. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E eu recebo um cara com uma energia bacana, um astral muito legal. Já tava batendo um papo com ele antes do podcast. Quando ele até começou a me contar algumas coisas, eu falei, para. Isso aqui você vai contar lá dentro. Então, como vocês já viram na nossa abertura, no nosso trailer, eu queria que a nossa plateia e toda a produção aqui recebesse ele, Pedro Scooby. Palmas pro Pedrão! Obrigado, irmão. E aí, tá? Beleza? Scooby, você viu que o nosso podcast, como eu falo pra todo mundo, ele é muito sugestivo o que nós vamos falar, né? É pautado no como você fez isso. Você fez isso. É. Então ele já dá um mood pra coisa toda. Eu lembro todo mundo a cada episódio que o como é a palavra mais buscada na internet hoje. No YouTube, por exemplo, a palavra como é a mais buscada. Geralmente todo mundo tá querendo saber, cara, como, né? Como pegar uma onda, como enfrentar, né? Como pegar uma onda grande. Como aquela pessoa fez aquilo ali, né? Como que ele fez aquilo ali. Então é um papo que faz a gente navegar por muita coisa legal. E a nossa produção... Não tinha nem para pensar por esse sentido. Então ele traz um mood. Sim, total. No episódio. Então... O pessoal trouxe um muito legal, cara, porque principalmente olhando você, a tua trajetória, sabe, a tua carreira como surfista profissional, de onda grande. E olha que como maravilhoso. Como enfrentar medo, sabe? O medo e tomar decisões sobre extremo risco. Né? Quando a gente pensa, surfista profissional de onda grande. Então, é meio, cara, esse cara é um cara que tá sob pressão, literalmente o cara tá a vida e a morte, às vezes, numa onda. E, cara, o que eu faço tem risco de morte porque já morreram algumas pessoas. Então não é uma coisa assim, tipo, tem risco de morte, mas nunca ninguém morreu. sim. Tipo, já morreram algumas pessoas no esporte que é muito pequeno. Não é no esporte que tem milhões de praticantes, são pouquíssimos. Então, assim, é um esporte de alto risco. Só pra entender na sua cabeça, como que você tomou essa decisão? De falar assim, cara, eu vou ser surfista profissional de onda grande. Cara, eu acho que isso foi mais no automático, assim. Foi eu surfando, viajando e eu fui me encontrando nesse lugar. Eu tinha um lugar... Eu não me encontrava na competição. Tipo, competição era uma coisa que eu não gostava. E aí eu fui... Né, aí na época que eu tava decidindo parar de competir, tinha uma coisa no mundo do surf que era muito... Eu acredito que foi uma jogada de marketing, assim, tipo, naquela época, acho que sem pensar, eu sempre me liguei muito nisso, assim, né? Como mostrar o que eu faço, como fazer crescer o que eu faço. E o free surf estava muito forte lá fora, principalmente, né? Free surf era o cara que não competia, mas ele focava nos filmes, surf nas revistas, que era forte pra caramba na época. Eu lembro da Fluir.
fluía, mas tinha, tipo, no mundo Sim. tinha umas muito grandes. Surf Magazine, tipo, Surfer, Stab Magazine, tipo, tinham várias revistas e os free surfers meio que se dedicavam a esse mundo. E eu vi que, na época, cara, acho que o cara mais bem pago da época era um free surfer. E eu falei, cara, pô, isso tá bombando, vou pra aí, já que eu não gosto de competir. Eu não me adaptava muito na competição, acho Só um que... parênteses, por que você não gostava de competição? Cara, acho que primeiro porque eu não me dava bem. É porque eu surfava no nível dos caras, dos que estavam ganhando, mas eu não conseguia colocar o que eu sabia em 20 minutos, entendeu? Na minha época era menos ainda, 15 minutos. Então você tinha 15 minutos pra mostrar tudo que você sabia. E aí, tipo, envolve... É muito doido, porque nem sempre o melhor ganha, entendeu? No surf tem isso. Tem muita estratégia. Um cara que é muito bom competidor. Então não tem só a ver com o mais talentoso. Não Entendi. necessariamente o mais talentoso, o melhor surfista ganha. Pode ser o melhor, o que combina melhor o surf com o instinto competidor, sabe? Entendi. E aí, eu lembro que na época, eu devia ter uns 17 anos, eu acho, assim. E aí eu já fechei com a Nike sendo free surfer. E fui um dos primeiros atletas do Brasil a ser patrocinado pela Nike. E um dos primeiros do mundo, assim, também. E aí eu... Que ano que era? Caraca. Você lembra, né? Bom, você tá com 36, acho que Você é patrocinado pela Nike há quantos anos? 2005, eu acho. Caramba, já bastante tempo mesmo, hein, cara? 2006, 2007, eu acho, acredito eu. Tô com 36 anos agora. Deve ser por aí. Eu fiquei 13 anos já na Nike. Eu fui o primeiro a entrar e o último a sair. Eu só saí quando tava num lugar assim, já tipo, cara, não tem mais o que fazer, né? Tipo, já não tinha mais atleta de surf, já não tinha mais campanha pra fazer com os atletas de surf. No final, ainda fiz umas campanhas assim com outros atletas da Nike. Eu lembro que teve uma campanha que fez eu, Anderson Silva, Neymar, a Mauri na época também. E acho que foi depois das Olimpíadas ali que eles falaram, pô, cara, já não tá fazendo mais tanto sentido. Aí quando eu fui morar em Portugal, fez menos ainda, que foi em 2019. Aí foi quando acabou meu contrato. Mas foi bom pra mim, assim, porque eu tava só com patrocínios, tipo, muito mainstream, assim, sabe? E eu tava precisando de alguma coisa que me fizesse voltar mais pro mundo do surf. E aí, na época, eu fechei com a Quicksilver, que foi uma marca, foi também uma estratégia de falar, cara, eu preciso voltar mais pro mundo do surf. Não vou fechar com uma outra marca que não tenha nada a ver com surf. Vou voltar pro mundo do surf. Aí fechei com a Quicksilver, que foi uma coisa que me trouxe muito pro mundo do surf de volta. E eu fiquei entre esse meio tempo, porque eu tinha Red Bull, outras marcas que não eram tão do mundo surf, eram mais mainstream. E foi bom pra mim esse tempo, assim. Até que depois eu saí da Quicksilver e voltei pra uma marca que é tipo a Oakley. E aí, quando a gente pensa que você tomou essa decisão, tá? Você saiu, né? Tipo assim, aquele ambiente talvez do surf tradicional, das competições do circuito mundial de surf. Você falou, cara, vou pra onda grande. E aí vem um elemento que é coragem. Pô, a gente vê aqueles vídeos na internet, tipo, o canhão de Nazaré. Você vê a onda começar a crescer, o cara diminuir, e fala assim, cara, não é possível. Então, nesse meio do caminho, foi numa viagem dessas, da Nike. Eu lembro até assim, eu tava com o chefe de equipe em Puerto Escondido, que é uma onda super famosa, quando fica grande, assim. E eu lembro que chegaram surfistas de onda gigante do mundo todo. E eu falei, pô, vou ficar assistindo. Eu tinha acabado de voltar de uma lesão. Eu falei, pô, vou ficar assistindo os caras aqui, vai ser maneiro pra caramba. E aí, no meio da manhã, assim, umas 9 horas da manhã, esse foi o meu grande divisor de águas, na verdade, na minha carreira de onda grande. Então conta. Porque umas 9 horas da manhã, a galera tava desde 6 horas da manhã na água. Tá. Tem até um vídeo na internet falando sobre isso que é muito maneiro, assim, que mostra esse dia, assim, um pouquinho. E eu tava desde 6 horas da manhã ali acordado também, vendo os caras entrando na água, com aquela adrenalina, assim. Eu falei, cara, muito maneiro e tal. Eu não surfava mar daquele tamanho ainda. E eu lembro que eu tava com o chefe de equipe, assim, e eu dei uma comentada. Eu falei, cara, acho que se eu entrasse ali, eu pegaria umas ondas, não tô com medo. Aí ele, só tá falando isso porque, pô, tu tá aqui fora. Aí eu, não, só não é porque eu não tenho prancha. Cara, um cara escutou, tinha acabado de sair da água e falou, cara, se teu problema é prancha, pode ir. Eu acho que até ele falou brincando, na verdade. Só que na hora, cara,
Sabe aquela coisa que tu se sente, tipo, apto a fazer? Sim. Tipo, medo, óbvio, mas... Cara, eu vou. Demorou. Tipo, um egozinho, tipo, falei Uma que prancha ia que você agora... nunca tinha subido em cima daquela prancha. Nem surfado com uma prancha daquele tamanho. Que era uma prancha, tipo, 9,3. Uma prancha de média uns 3 metros, assim, sabe? Uma prancha bem grande e difícil de surfar. Uma prancha que é difícil de mexer com ela, né? Ainda mais num mar, Porto Escondido, é uma onda, como eu te explicar, uma onda que é uma onda buraco, assim, é mais tubo a onda. Então fica mais difícil ainda você mexer com a prancha no mar assim. Enfim, saí correndo pela areia, rezando, que Deus me proteja. Sou um cara que acredita muito em Deus, então saí correndo, Deus me proteja, conversando ali. Eu sempre acreditei que eu tivesse essa ligação direta ali com ele, então, tipo, fui conversando, entrei na água. Cara, chegou... Foi inacreditável. Por isso que eu acho que tem muito a ver com eu querer, com eu ter aceitado esse desafio de pegar uma prancha que eu nunca usei, entrar, correr na água, ir pra cima. Nós temos umas coisas, cara, que só Deus pode explicar, assim. Porque eu tava na água, 10 minutos dentro d'água. Os caras tinha campeão mundial de surf de onda grande na água desde 6 horas da manhã, não tinha surfado nenhuma onda ainda. E... Não tinha vindo uma série boa, alguma coisa assim? Tinha vindo várias séries, mas surf é muito doido. A onda vem aqui, daqui a pouco a onda vem um pouco mais ali, entendeu? Você não tá bem posicionado, você não se arrisca tanto. Se você tá muito pra dentro da onda, né? Que a gente chama muito deep, você não se arrisca pra não cair numa onda. Uma onda grande não se pega de qualquer pode jeito. Se machucar, é. Entendi. E aí eu lembro que eu entrei na água, tava 10 minutos na água, assim, remando, desde que comecei a remar. Papai tinha acabado de chegar na água. Fazia tipo 1 minuto que eu tinha sentado na prancha. E aí veio uma série, e a primeira onda da série eu passei por cima e eu fiquei um pouco mais pra fora do que todo mundo, porque, cara, uma coisa nova pra mim, eu tava com medo. E eu fiquei um pouco mais pra fora que todo mundo, assim, e aí veio a primeira onda, aí o Twig, que é um cara que já foi campeão mundial da África do Sul, ele passou por cima ele saiu remando pra onda e já gritou, é minha, é minha. E eu já passei por cima da onda, tipo, pra me livrar da onda, tipo... num desespero, assim, sabe aquela coisa de, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Pô, como vou me posicionar, né? Tipo, é um lugar que é novo pra você, né? E aí, quando eu passei por cima da onda que o Twig foi, assim, veio uma onda maior ainda, e eu tava perfeitamente posicionado pra onda. Ou seja, o crowd, que a gente chama, né? A galera que tava dentro d'água, toda gritou pra eu ir. Tipo, go, 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 go! E, cara, só me restou, né? Porque aí tem uma coisa do, putz, não vou peidar, tá todo mundo olhando pra mim, tipo... Aí, remei na onda. Aí eu consegui manusear bem a prancha ali, né? Tipo, surfei um tubão. E foi a melhor onda do dia. Eu concorri a vários prêmios no mundo todo. Foi uma coisa que fez eu ter um reconhecimento internacional muito legal também. E ali eu senti que... Na primeira? E ali eu senti que começou a minha carreira de onda grande. Aí eu lembro que depois o Burley veio e falou, cara, Burley é uma lenda, Carlos Burley é uma lenda de onda grande. Ele veio pra mim e falou, ô Scooby, pô, quero te treinar e tal. Ele fez um projeto, que era eu mais um moleque, um amigo meu, o Felipe. E era um projeto tipo Under My Wings, que era um projeto da Red Bull na época. E... que era, tipo, os sucessores do Burley, que ele já tava 50 anos. Mesmo assim, ele não larga o osso até hoje. O cara é muito caixa grossa, tipo, o cara tá com 55 anos, sabe, 56. E ele tá ainda, né, vai lá pra Nazaré, pega a onda em Nazaré. Isso, teoricamente, na época, era pra ele, tipo, ele nem tinha 50 ainda, acho que era... Que tamanho que era essa onda que você pegou assim, só pra galera ter noção? Na época eram uns 15, 20 pés, e nem era tão grande, mas é com uma onda buraco, uma onda difícil de surfar. Não, mas 15 pés é uns 5... Uns 5, 6, 7 metros. Assim, sabe? Não, mas é que lá, assim, é a formação da onda que é o mais difícil. Sim, não é só a altura, mas a dificuldade. Esse tamanho Nazaré, tipo, seria um mar... Tipo, tranquilo. Tranquilaço, nada demais. Mas lá era. E aí o Burley começou a me treinar. Eu lembro que não... E foi engraçado, porque ele queria treinar um sucessor dele. Sim. Só que eu sempre fui um cara muito irreverente, muito diferente. Eu nunca me liguei nisso, eu nunca quis competir, eu não queria ser o sucessor dele, sabe? Uhum. E aí eu até
fechei com a Red Bull. No final desse projeto, eu fechei com a Red Bull. Mas eu expliquei pra Red Bull, cara, eu não vou ser o sucessor dele, mano. Eu não vou ser esse cara. Eu não gosto de competir, eu não quero ser igual a ele. Né? Respeito muito a história dele, mas eu não quero ser esse cara. E porque eu acho que o brilho que eu tinha, assim, de ser surfista, de bombar, de tudo acontecer na minha vida, era a minha reverência, era o meu jeito próprio, assim. A minha personalidade dentro do mundo do surf. Todo mundo sabe. Quem me via surfar via que eu era um cara muito talentoso, mas eu não queria ficar me provando, assim, porque eu até ficava achando na minha cabeça que no campeonato eu ia acabar, tipo, perdendo esse brilho que eu tenho, me arriscando numa coisa que eu sabia que eu não ia me adaptar tanto. E... Pode continuar. Não, então. Aí foi isso, assim, tipo, eu segui meu próprio caminho, minha própria carreira, meu próprio estilo de surf. Aí tive programa no canal off, depois tive programa no YouTube. O mundo foi mudando de lá pra cá, né? A gente saiu de uma geração de revista, de filme de surf, pra cada um ter sua própria rede social, pra cada um, né, ter seu próprio veículo, né? O mundo foi mudando. E eu fui me adaptando bem a esse mundo. Eu nem me acho um cara muito bom nas redes sociais, mas eu fui me adaptando tendo um programa no off. Eu nunca desperdicei as oportunidades de mostrar, assim, tipo, quem eu sou. Por acaso, hoje em dia, eu tive que competir. Cara, foi um lugar, né, tantas pessoas falarem, pô, mas por que você não compete? 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 Eu falei, então tá bom, vou lá competir. E aí, falei, cara, vou lá. Aí fui competir e ganhei. O primeiro eu fiquei em segundo. Aí depois o outro eu ganhei. Te fez refletir? Não é uma coisa que me faz feliz, na verdade. Sendo realista. Tipo, subir ali naquele pódio, tipo, levantar um troféu, não é uma coisa que alimenta meu ego. Acho que alimenta mais meu ego fazer uma coisa muito diferente, fazer uma coisa muito maneira, pegar uma onda, um tubão. Legal isso, né? Quando você sabe o que faz seu coração cantar, né, cara? Você não deixa, às vezes, uma pressão social te levar pra um lugar ou pra outro. Fazer algum projeto, assim, isso me excita muito. Foi uma coisa até... E eu sou um cara que geralmente não desperdiço as oportunidades, assim. Né? Eu queria saber como que você entrou no surf. Tem umas perguntas muito boas aqui, mas foi influência da tua família, não foi? Você teve apoio dos seus pais, não foi? Teve injeção de saco, não sei se é aquela conversa, ó, mãe, pai, serei surfista profissional. Alguém encheu de saco, pô, vai trabalhar. Teve um pouco? Vou tentar resumir, que é uma história longa. Tá. Vou tentar resumir. Tá. Bom, meu pai pegava onda. Tá bom. Né? Então, ele tinha um lugar ali no Rio que ele surfava e tudo mais. Quando eu nasci, acho que automaticamente o sonho dele era que eu começasse a pegar onda também. E aí, com os 5 anos, ele me colocou para pegar onda. Eu fiquei em pé na prancha e tudo mais. Mas aí, dos 5 aos 10, ele ficou um pouco afastado do surf, automaticamente eu fiquei também. Com uns 10 anos, eu voltei pro surf com tudo. Só que, por acaso, meu pai não voltou pro mundo do surf. Voltou eu por vontade própria. Cara, meu pai e minha mãe tinham uma relação bem, tipo, complicada, assim. A realidade é essa, assim, né? Tipo, meu pai, de vida fora, meu pai tinha sempre umas vidas, assim, paralelas fora de casa. E aí, com 15 anos, na verdade, um pouco antes, vou até falar que acho que foi um divisor de águas, e nesse lugar eu tenho uma memória boa do meu pai. Acho que até aí eu tenho uma memória boa do meu pai, que foi quando eu tinha uns 14 anos. A minha mãe, ela falava assim pra mim, minha mãe é professora de português, né? Não exercia mais a profissão, porque ela abriu mão para cuidar de mim e do meu irmão, mas ela era professora de português. Então, assim, lá em casa era obrigação estudar, né? Tipo, aquela coisa assim, tipo, ser bom aluno e tudo mais. Então, como estava me atrapalhando um pouco, as competições estavam me atrapalhando um pouco na escola, que infelizmente, né, pelo menos o que eu vejo até hoje, as escolas do Brasil não são preparadas para lidar com atletas, né? Tipo, né, eu vejo que algumas escolas hoje em dia, quando você pega uma Raíssa, né, que tá nas Olimpíadas e tudo mais, você vê que a escola se adapta um pouco para ela poder viajar, competir. Mas isso tinha que ser uma coisa geral, porque iria impulsionar o crescimento de milhões de atletas. Verdade. Né? Muitos atletas, os pais... Hoje em dia acho que isso está mudando, né? Quando aparece uma Raíssa, quando aparece tipo uma galera muito nova despontando,
acho que os pais dão uma refletida em casa sobre isso, né? Mas o normal da minha época era assim, quando você se formar, quando você, tipo, acabar a escola, aí você se dedica ao esporte. Só que, cara, para um surfista se dedicar com 18 anos, não existe isso. Acabou a carreira dele já. Tipo, não existe, ele nunca vai ser um atleta. Com Se ele 18 ele já começar- tem que estar voando já. Tem que estar voando. O Medina com 17 estava no circuito mundial. Entendeu? 17 ou 16 até. Tipo, o Filipinho também com a cidade. Então tem uma galera que entra um pouco mais velha, mas tem uma outra galera que já desponta muito cedo. E nessa época, meu pai falou, cara, a escola tá te atrapalhando, porque era uma escola meio careta na época, falou, cara, então se dedica ao surf. Quanto tempo você precisa? Eu falei, cara, me dá 2 anos. Se não der certo, eu volto a me dedicar full time na escola. E aí foi ele que falou não, pra minha mãe, falou, deixa ele vai se dedicar 2 anos, mas vai continuando levando a escola do jeito que dá, e daqui a 2 anos se não der certo. Só que logo depois, eu tinha uns 14, logo depois ele foi embora, e me abandonou minha mãe e meu irmão. Então assim, depois disso eu só tenho memória ruim do meu pai, nenhuma relação com ele. Meu pai faleceu até ano passado. Você que chegou a ter uma relação com ele? Até não. Quase nenhuma. Tipo, eu tentei levar meus filhos pra se aproximar dele um pouco e tal. Rolou até, ele conviveu um pouco com meus filhos têm pelo menos uma lembrança do avô e tudo mais. Mas foi um cara, que não foi presente na minha vida, não teve nos melhores momentos, não teve. Ele teve esse divisor de águas, então que eu tenho uma memória boa dele, dos 14 anos ali. Mas depois dos 15 anos, ele foi preso, depois sumiu e depois já abandonou eu e meu irmão. Então, cara, foi uma... ele foi embora, não foi assim programado, tô indo embora. Ele simplesmente, tipo, sumiu. Tinha a roupa dele em casa, tipo, sumiu. Só que, tipo, tinha conta de luz, conta de água. Ele fez a minha mãe abrir mão da profissão dela pra cuidar da gente, né? Tinha essa coisa mais machista da época, né? Então, e ele fez minha mãe abrir mão, minha mãe abriu mão. E aí, minha mãe sem trabalho, sem profissão, sem uma expectativa de vida aí, tá? Uma perspectiva do que seguir e tudo mais. E eu e meu irmão, eu ganhava um pouco do meu salário de surf, foi uma coisa que eu ajudei em casa na época. Mas a gente passou por poucas e boas. Tipo, situação ali, tipo, não saber como ia ser o mês seguinte, se a gente ia ter o que comer, né? Eu lembro que tiveram pessoas próximas a gente, a madrinha do meu irmão que ajudou a gente. Até contei outro dia isso num podcast. Então, assim, passei por poucas e boas ali. Eu acho que isso foi um dos movimentos que fez, assim, até eu não ter vontade de competir. Eu não conseguia ter cabeça pra focar, sabe? Eu era muito talentoso, mas, minha casa desmoronando, minha mãe em depressão. Minha mãe chegou até um momento de ter síndrome do pânico. Meu irmão novo, sem entender o que estava acontecendo. Você era mais velho? Eu era mais velho, eu tinha 15, 16 anos ali. Mas mesmo assim, muito novo. Né? Você foi obrigado a amadurecer ali de uma forma... Que cabeça que eu tinha pra, tipo, agora eu tenho que focar, treinar, organizar minhas coisas aqui pra competir. E você acha que essa experiência que você teve com teu pai te trouxe lições do que você não fazer com teus filhos, assim? Tem um pouco assim? Cara, me trouxe do que não fazer com meus filhos, mas eu não tive um... Né? Eu fui vivendo e aprendendo com meus filhos, né? 22 anos eu virei pai. 22 anos não, eu descobri que ia ser pai com 22. O Dom nasceu, tinha 23. Eu fui aprendendo com ele. Sim. O que é ser pai. Eu não tinha um lugar assim, um caminho assim, não, ser pai é assim, meu pai me criou assim, sabe? Eu não tinha convivência com meu pai. Não tinha nem referência, né? Eu não tinha referência, exatamente. Mas, cara, foi importante, né? Eu, olhando pra trás, tudo que aconteceu na minha vida, eu sou um cara agradecido, que eu falo, cara, o que eu sou hoje em dia, graças ao que aconteceu comigo. A minha evolução como ser humano, né? Será que eu teria corrido tanto atrás das coisas que eu queria se eu tivesse meu pai em casa ainda? Poderia ter dado certo, mas poderia não. Legal pensar assim, né? De repente eu seria um puta competidor, ou de repente não. De repente seria um incomodado por ter uma família em casa ali, ter comida em casa, né? Porque isso me dava... eu saí do
Perdão, desculpa. Caraca, que loucura. Se eu tivesse soltado um silencioso, não botei. Eu saí do surf... Ele é maravilhoso. Palmas, ele é maravilhoso. Não, mó amigo, eu acho mó amigo isso. Amigo demais, mas enfim. Foda. Eu saí do surf hobby, adoro surf, pra olhar pra minha mãe mal em casa, meu irmão, e falar, não, tem que fazer isso dar certo, sabe? Então, por isso que até hoje, assim, quando rola, eu tava no surf, aí, pô, por que tu resolveu participar do Big Brother? Porque, cara, eu sinto que... Pergunta boa essa. Muita gente me pergunta isso, né? Eu nunca desperdicei as oportunidades. E eu acho que o Big Brother foi uma oportunidade de, tipo, levar pra mais gente o que eu faço, sabe? Ainda mais hoje em dia que eu sou competidor, né? Pô, tenho títulos, tal, mundiais e tudo mais. Esse ano foi um ano bem maneiro também. Então, cara, eu vou aproveitando as oportunidades e tentando mostrar. Como eu não me sinto bom com a internet, cara, eu não sou um cara bom de pegando o celular e fazendo stories pro que o mundo hoje em dia, né, pede, entre aspas. Eu tento aproveitar as oportunidades onde eu consiga mostrar quem eu sou de verdade, né? Porque eu não vou conseguir mostrar isso nos meus stories. Você saiu benzão no Big Brother, né? Foi maneiro. É muito bom pra você, assim. Mas antes disso eu tinha um programa no canal Off que era mais segmentado, mas mostrava bem como eu era. Quem já me seguia do meu programa no canal Off já sabia como eu era. Que era Pedro Vai Pro Mar o nome. Não, porque tem gente que sai arrasado, né, cara? Então, assim, eu tinha um pensamento, né? Quando eu entrei no Big Brother, as pessoas, as que souberam, que é pouquíssimas, tu não pode falar com muita gente, mas as pouquíssimas pessoas que eu falei, olha, eu não quero uma equipe cuidando das minhas coisas. Porque eu não sei se eles vão transmitir o que eu sou. Então eu dei meu celular na mão de um amigo meu e falei, brother, quando tiver que postar, tu posta aí. Aí você que vai cuidar, você que manda, e tá tudo certo. Se não quiser postar, também não posta, não. E você me conhece e... não fiz preparo nenhum, nem nada. E teve um amigo meu que falou, cara, deixa eu te mostrar como é que é lá dentro. E eu falei, não quero saber. Pô, eu não quero saber, cara. Eu não quero saber porque eu não quero ficar com a cabeça fritando e tentar ser uma pessoa que eu não sou. E aí teve um brother meu, que é o Yankee, que falou uma parada assim, falou, mano, só seja você, Scooby. Eu sei como você é. Pô, vai ser do caralho se você for do teu jeito. Tipo, falou isso pra mim. Ele falou, cara, é isso. Eu nem sabia que ele assistia, ele falou pra mim, porque, pô, ele é meu brother do surf, a gente não conversou sobre Big Brother, e ele falou, cara, eu assistia vários, e eu sei, assim, se você for do teu jeito, vai dar tudo certo. Eu tô até vendo, vai ser irado, tá? Aquele jeito desse meu amigo do Yankee. E ele foi um cara que me deu boas dicas, assim, na verdade. Era isso, tipo, cara, seja você. Pô, não precisa ficar se ligando nas pessoas. Pô, tal. E basicamente foi isso. E aí fui eu, cara. De repente eu não fui o competidor que as pessoas esperavam, assim, tipo, de causar tumulto, de criar motim pra brigar com outro grupo. Eu não sou esse cara. Nunca vou ser, não consigo ser. Mas eu sinto que foi uma experiência boa na minha vida. De crescimento pessoal. Foi um momento que a gente tinha acabado de sair de uma pandemia, né, cara? Tinha um resquício ainda de pandemia na época. 2022 ali. E foi assim, a gente tava vindo de um mundo muito doido, né, cara? O mundo se transformou na pandemia. É verdade. E eu vivi até os 30 ali, vamos dizer que até os 30, 31 anos, eu vivi esse cara como se não houvesse amanhã. Tipo, vivendo a vida, só vivendo. Você me comentou essa frase ali atrás, que aí eu te perguntei alguma coisa, né, de alguma estratégia, você falou assim, Caião, até os 30 eu só vivi. Eu só vivi. Só vivi. Aí eu ia fazer aquela pergunta lá atrás, falei assim, não, isso tem que ser lá na frente, assim, o que você atribui que é o só vivi? E onde foi o corte pra você, entre aspas, viver do outro jeito? Porque você só viveu até os 30. Tá, e depois dos 30, como é que foi, então? Então, até os 30, eu só vivi. Peguei tudo que eu ganhei e coloquei, tipo, na minha vida, né? Eu nunca Gastou? Eu nunca tinha eu não tinha um projeto futuro. Eu não tinha um pensamento, eu nunca pensava no depois. E ano que vem eu me viro e dou um jeito. A vida era sobre isso. Sim. E fui vivendo. Vivendo.
Com Você 30 não foi tendo um anos. plano, assim, uma estratégia. Então, com 30 anos foi quando eu parei pra refletir e falei, caraca, eu nunca nem juntei dinheiro. Eu nunca nem montei um plano, nunca fiz uma estratégia, nunca nada. E foi quando eu comecei a pensar nisso, né? Falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida quando eu quiser me aposentar do surf? Aconteceu alguma coisa para essa reflexão ou você num dia lá inspirado? Não, assim, foi acontecendo. Na pandemia a gente teve muito tempo de pensar na vida, né, cara? Muito bom. A realidade é essa, assim, Muito bom. você, né? Fala, caraca, assim, uma coisa que me deixou na pandemia, assim, quando eu refleti sobre a minha vida na pandemia, foi uma coisa que me deixou com o coração, assim, alegre. Não pelo que estava acontecendo, mas quando eu olhei para minha vida passada, eu vivi essa vida. Isso foi uma coisa que, né, teve muita gente na pandemia que deve ter falado, caraca, e agora, se minha vida acabar? Tipo, eu não vivi porra nenhuma, eu só fui pensando no futuro, não vivi o presente. Eu olhei pra trás e falei, cara, eu vivi muito. Foi incrível a minha vida até agora, sabe? Eu vivi, Legal. né, não tô indo, se acontece alguma coisa comigo, Deus que me livre, mas eu não tô indo embora com aquele apego à vida na Terra, assim, tipo, putz, deixei de viver tanta coisa. Não, eu vivi muita coisa. Eu vivi tudo que eu tinha pra viver. A verdade era essa. Mas me fez refletir. Então, quando a gente tava saindo da pandemia, que eu tava com todo esse pensamento de, sei lá, idealizar coisas ou criar alguma coisa, eu sempre fui um cara muito criativo, rolou o Big Brother. Que aí eu passei 3 meses lá no Big Brother. Cara, que eu tive mais tempo ainda, porque eu não tinha nem filho, nem carreira, não tinha nada, né? Numa casa onde você tinha, tipo, as pessoas vão ali, fazem corte dos melhores momentos seus, mas os outros momentos a gente fica 3 horas sem pensar em nada lá, sentado e, tipo, só vegetando. Você é uma planta num canto ali, tem mais nada. Então a Lisa pensou muito. Pois, aí quando eu saí, cara, eu acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né, fora a minha carreira, que me sustentou até agora, foram amizades. Eu acho que não só amizade, né, porque aí se você é um cara sem visão, se você é um cara sem criatividade, se você é um cara... Nada, tuas amizades não vão servir pra muita coisa que ninguém vai te chamar pra nada. Uhum. Mas eu acho que eu mostrei bem para as pessoas a forma que eu sou e criei boas amizades no mundo inteiro. E aí, quando eu saí do Big Brother, um amigo meu falou, cara, eu tentei entrar em contato com você, aí me avisaram, ele tinha tentado entrar já antes, e aí me avisaram que tu tava confinado pro Big Brother e tal, e quando eu saí, e ele foi meu chefe na Red Bull. Já fazia um tempo, depois ele foi ser CEO de uma empresa na Itália, muito grande também. E aí quando eu saí, ele falou, cara, tô montando uma empresa e tal. Ele já tinha montado essa empresa, mas ele falou, tô montando um projeto que era de uma água. Cara, na hora eu falei assim, cara, uma água? Tipo, muito audacioso criar uma água em 2022, né, mano? Sim. Porra, água é um dos negócios mais Sim. antigos da Sim. história. Uma commodity, pô, tem em todo lugar. Água, tem em todo lugar. Pô, quantas águas, empresas de águas gigantes, você vai brigar com um monte de gigante aí e tal. Isso não foi um pensamento rápido, mas eu falei, pô, quero ver o projeto, é interessante e tal. Aí eu olhei o projeto, me apaixonei pelo projeto. Falei, tô dentro, vambora, quero ser teu sócio. E a Letícia entrou também com a gente, saiu a Letícia Buffoni, Sei. skatista. Ela é como se fosse uma irmã minha, cara. A gente tem uma relação assim. A mãe. A nossa família é muito grudada, a minha e dela. E ela, pô, sou apaixonado por ela, minha irmãzona. E ela entrou nesse projeto juntos. E, cara, era uma água com uma pegada sustentável. Era uma água do futuro, na verdade. Digamos assim. É uma água do futuro. É uma água que, pô, a gente não tem plástico, né? Como chama a Chama marca? Mamba Water, Mamba Water. que é uma cobrinha. E Mamba, M-A-M-B. Mamba, Tá. É uma latinha branca e uma cinza, assim. Ah, Já estão em vários restaurantes, Já vi. Tá bombando. Que legal, cara. Não, Que animal, não sabia que era seu, É. velho. Você era sócio. E a gente tem um projeto que se chama Mamba Water Project, que a gente leva água potável para os lugares que não têm acesso à água potável. E a gente montou uma estação de tratamento junto com o projeto CISAR ano passado lá em Acopiara, no interior do Ceará.
E esse ano a gente vai montar um bem grande, por sinal. E a gente foi criando essa água, cara, água do futuro. Uma água com pH alto, uma água com gás que é, tipo, absurdamente boa. Uma água que não tem água... É a cobra, porque não deixa rastro, né? Você nunca vai ver uma latinha jogada na praia. E se você vê ela jogada, se você passar 10 minutos, não vai mais ver ela. Porque um catador vai pegar ela, porque o alumínio é 100% reciclado no Brasil. Sim. Então a gente colocou uma água, com super alcalina, sem deixar rastro, né? Que é esse lance de não ter plástico, que uma das maiores destruições do planeta que a gente vive aí é o plástico. Sim. E a gente montou o projeto da água, cara, foi uma loucura, bombou, e a água agora explodiu, na verdade. A gente entrou num grupo que agora é uma das maiores distribuidoras do Brasil, e a água explodiu. Então acredito eu que não só pelo lado financeiro, né, mas pelo lado ser humano, pelo lado pessoal, satisfação pessoal como ser humano, eu montei o projeto da minha vida. Eu acredito que esse projeto eu vá mudar a vida de mais pessoas do que qualquer pessoa que eu ajudei na rua ou em algum projeto social. Porque, o primeiro projeto que a gente fez, 600 famílias que nunca tiveram acesso à água potável, que teria que ser um bem mínimo para as pessoas. Então, acho que esse projeto, né, já virou o projeto da minha vida. Eu não te conhecia pessoalmente, mas eu tinha uma impressão de você que confirmou, batendo esse papo, já logo nem na metade desse podcast. Sempre um cara, que curte deixar um rastro do bem por onde passa. Sim. Sabe? Que curte deixar um rastro do bem. Então, independentemente do que você tá fazendo, meio que, caramba, o Scooby aí, sabe? Quando teve as enchentes lá no Rio Grande do Sul, fez questão, cara, eu vou deixar minha parte ali do bem ali. Né? Então, tô fazendo a minha água, como é que eu consigo deixar um rastro do bem? Você sempre teve isso na veia, né, cara? O que eu acho, assim, é do fundo do meu coração. Eu consigo sentir que você é gente boa, entendeu? O cara do bem, eu não sei, eu acho que quem é do bem tem essa sensação, o cara do bem, velho. E também eu até consigo sentir quando eu tô do lado de alguém que é do mal, assim. Parece que eu consigo me ligar rápido, assim, eu dou um jeito de sair dali. Sair dali. Então eu penso assim, cara, no mundo de que a gente vive hoje, com tudo que tá acontecendo de desgraça no planeta, né? Com tudo que tá acontecendo com o mundo, em termos ambientais e tudo mais, você criar um negócio, né? Eu sei que tem pessoas que têm negócios há 30 anos, 50 anos, que, não se falava sobre isso na época. Agora, você, em 2000 e, sei lá, nesse novo século agora, né? Essa nova geração, com todo o acesso que a gente tem, né? De rede social, internet e tudo mais, você montar um negócio que de alguma forma não traga um benefício pro ser humano, você tá atrasado, na verdade. Muito bom. Né, porque hoje em dia você tem acesso, você pode montar, né? Você, de alguma forma, tem uma... Cara, eu fiquei anos... Eu tô muito mais caseiro agora, né? Eu era muito da rua. Eu gostava. Eu queria estar nos lugares. Tá? Tudo que é lugar ao mesmo tempo. E aí, cara, esse ano, assim, acho que de um ano pra cá, assim, eu fiquei... Desde que minha filha nasceu, assim, eu fui ficando calmo aí. E eu tô assistindo uma novela agora. E aí, até a novela é muito louco. Não vê quem não quer. Até a novela tem uma novela agora que tá passando na Globo Vale Tudo. Esse dia eu tava assistindo. E aí é um remake, né? De uma novela muito antiga. E que o moleque, ele tá falando exatamente sobre isso com a mãe. A mãe é uma milionária, dona de uma empresa de aviação. E ele falando, cara, não existe no mundo atual você não fazer uma coisa que tem uma consciência ambiental, né? Ou social. Que traga algum benefício para o planeta. Isso era exatamente o que eu pensava. Eu falei, cara, até a novela, né, que a gente pensa numa coisa bem careta, uma novela tá mostrando isso para a sociedade, cara. Porque se a gente fizer o mínimo, é o que eu falo assim, né? Eu ainda vou na praia e vejo as pessoas jogando lixo na areia da praia. Aí essa pessoa, ela não consegue fazer nem o mínimo. O mínimo é só se você cuidar ao seu redor. Só cuida do seu... Beleza, não quer ajudar, só não atrapalha, né? Só não atrapalha. Só cuida do teu círculo.
Aí, para uma pessoa que já tem uma situação melhor, já está mais confortável, se você puder ajudar o teu ciclo, já ajuda, né? Você não precisa atravessar o oceano. Se você puder ajudar os... Porque tem gente que pode atravessar o oceano, né? Você vê o Warren Buffett lá, quanto ele doa e tal. Esse cara pode montar um caminhão para atravessar o oceano e ajudar outras pessoas. Mas o Brasil já é um lugar muito sofrido, né? Assim, sendo realista. É um país, de alegre, né? Um país com um povo, com uma energia que só a gente tem. Eu tive um privilégio de rodar o mundo todo e ver que o brasileiro, nessa coisa do carinho, do afeto, da relação pessoal, ele dá aula. Mas, a gente pode começar a pensar no futuro, pensar no próximo, né? Pensar no nosso povo, tentar ajudar. E eu penso muito nisso, eu reflito muito sobre isso, porque eu me sinto um cara privilegiado, né? Eu tenho minha casa, eu tenho meus carros, posso viajar, posso ajudar meus amigos. Então eu penso muito nisso, cara. Como eu posso fazer agora para ajudar o próximo, né? Porque eu já me sinto privilegiado. E eu não preciso de tanto, tá ligado? Eu sou um cara que eu não invejo, assim, eu não sou um cara que amo ficar vendo dinheiro na minha conta. E agora eu vou comprar isso, vou ter mais dinheiro, e mais dinheiro, mais dinheiro. Eu gosto de viver. Agora eu vou viver, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos fazer churrasco, confraternizar, ter amigos em casa. E a vida é sobre isso. Eu acho que a vida é sobre isso, na verdade. Scooby, o que é coragem pra você? Coragem? Você vê um surfista profissional de onda grande, as histórias que você contou até agora, convite do Big Brother, vai. Então é sempre com aquela decisão de, vambora. Eu entraria. Mas não tenho prancha, toma. Beleza, vou, bum. Então, o que é coragem pra você, cara? Cara, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o Sadhguru, sabe? Já falou esse cara? É um guru indiano. Tem um barbão assim. Acho que... Uma galera já... já tem conversa dele com o Tom Brady, tem com uma galera, assim. Ele é um cara, realmente, o que ele fala é muito sábio. E uma vez eu conversando com ele, e aí eu perguntei assim, o dia anterior a um swell de onda gigante, ele é sempre muito tenso, né? E isso às vezes atrapalha, porque eu não consigo dormir o dia anterior, né, direito, fico tenso, expectativa, pensando o que pode acontecer. E ele me respondeu que o único ser que consegue criar uma coisa na cabeça onde ele tem medo, que nem aconteceu, você tem uma preocupação por uma coisa que ainda nem aconteceu. Você tá com medo de se acidentar, né, por uma coisa que ainda nem aconteceu. Então, o ser humano, ele tem essa coisa de criar isso na cabeça dele e que vai bloquear ele. Ele deixa de fazer várias coisas na vida porque ele tá... E se der errado? E se não sei o quê? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Aí se eu me acidentar? Se eu ficar pensando na onda gigante, no acidente, é melhor nem ir, né? Porque então acontece mesmo, você acaba atraindo. E isso me fez refletir sobre a minha atitude, assim, sempre durante eu sempre tive medo de fazer as coisas na vida, né? Porque eu acho que todo mundo tem, né? Esse medo. Só que a minha diferença na vida, eu acho que eu nunca deixei o medo me bloquear. Uau. Acho que essa é a minha diferença, assim, com relação... Cara, se o cara que inventou, todas as coisas, né? Você. Se você fosse... Quantas coisas poderiam dar errado pra você criar isso aqui? Todas. E se você deixasse o medo te bloquear por causa do medo dessa coisa dar errado? Você não teria feito, né? Então, eu acho que, cara, só tem grandes feitos quem arrisca, quem acredita, quem vai. Óbvio, você se planeja, né? Você tenta minimizar os riscos. E, assim, sendo realista, eu vou falar sobre a minha profissão, né? Porque a minha profissão envolve até risco de vida, mas, cara, você tá perto da morte, assim, né? Que num outro caso, que não seja o meu, não é perto da morte, você se arriscar, tá perto de errar. É uma parada que te deixa muito vivo, tá ligado? No meu caso, você tá perto da morte.
Cara, você sai de um mar, pega uma onda gigante, você se sente muito vivo. Aquele prazer ali, não tem nenhum prazer no mundo que se iguale, assim. Tipo, de você sair de um mar gigante, você quase dá errado, mas deu certo. Você fala, caraca, ali você se sente vivo como... não tem outra forma de se sentir mais vivo que aquilo ali. É como se você desse uma dica pra todo mundo, encontre sua onda gigante. Tipo isso. É isso, encontra essa onda gigante e cai. É sobre isso, não deixa o medo te parar. As pessoas deixam muito de acreditar nas coisas por causa do medo. Cara, o medo ele é importante pra você, sei lá, não morrer, né? Porque de repente, sem medo, você se jogaria de um prédio só pra ver como é uma emoção, se jogaria na frente de um trem, sei lá. Agora, pô, se você conseguir, né, usar esse medo só pra eliminar os riscos, tentar eliminar o máximo de riscos possíveis, e você conseguir dominar ele, fazer com que ele não te pare, pô, o mundo tá aí, cara, cheio de oportunidade. Você tinha algum ritual? Você tem algum ritual? Que te faz canalizar melhor, ficar mais centrado, não sair do teu eixo? Cara, eu tenho um ritual espiritual, assim, na verdade. É legal. Eu tenho um ritual espiritual porque eu não frequento igreja. Nada contra quem frequenta, tipo. Eu acho que eu ter... Mas você tem uma intimidade bem bacana com Deus, né? Tenho. Então, eu acho que eu ter rodado o mundo inteiro me fez com que entendesse que não é só sobre uma religião, a vida espiritual. Que eu acredito que existe uma coisa, uma força maior, uma força maior que rege tudo isso aqui. E eu tenho aquela música que ninguém explica a Deus, eu acho que é uma música que é muito certa, assim, né? Tipo, todo mundo tenta explicar, mas ninguém explica, né? Então, acho que as religiões são as formas que as pessoas encontraram de tentar buscar a Deus. Mas eu acho que cada um tem sua forma de encontrar essa energia, essa espiritualidade. Acho que muitas religiões levaram pro lado errado isso. Então acho que eu consigo ter essa conexão direta. Então, assim, sempre antes de um sol de onda gigante, eu tento buscar essa conexão. Então tem uma música que eu amo, que se chama Raridade. E essa música, ela me conecta muito com essa força maior, que eu chamo de Deus. Então é o momento que eu paro ali e eu escuto ela repetindo algumas vezes. Que acho que é o momento que eu tô ali me conectando. Então eu sinto que eu tenho essa conexão direta com Deus e que tem coisas inexplicáveis que acontecem assim na minha vida que aí eu falo, cara, é ele ali, sabe? Tipo, nem que seja dando uma mão. Não é ele fazendo, porque sou eu fazendo, mas ele tá ali dando uma mão, tem uma mão dele ali nisso. Eu sinto isso. Eu tenho essa conexão. Eu tenho uma coisa de ficar arrepiado também, assim. Eu acho que isso é um sinal. Tem coisas que acontecem às vezes que eu fico arrepiado, eu falo, caraca, tipo, é isso, assim, sabe? Tá explicado. Muito bom. Não tento catequizar ninguém também. Sim. Porque eu acho que isso acho que é de cada um vai encontrar seu caminho aqui na Terra, né? Eu já ouvi, assim, tipo, palavras falando que essa, né, porque a gente tem uma maneira de julgar, né? Não, se você não tá seguindo o que eu sigo, você tá errado e tudo mais. E muitas pessoas falam sobre, tipo, vai ter uma hora que, cara, quem vai julgar vai ser ele, mano. Ele vai falar quem tá certo e quem tá errado, né? Não é a gente aqui na Terra. Não, mas eu acredito muito nesse lance de a Bíblia que você vive influencia mais daquela que você lê, né? Total. Que o nosso maior ministério é o nosso jeito de viver, de tratar os outros, de fazer a diferença, né? Exatamente. Tipo, né, você ali ajudando uma pessoa, ali é Deus, cara. Quem vai dizer que não é? Aquilo ali é o ponto alto da religião, é aquilo ali, na minha opinião. O que você sente quando você perde? Quando eu perco? Cara, eu lido muito bem com isso, assim. Tem duas coisas que... Você fala assim, qual que soma... Cara, eu acho que eu nunca... Conversando contigo agora, quando tu fez essa pergunta, ela tocou num lugar até meu, assim, que é... Cara, acho que a minha maior qualidade na vida é saber lidar com perder e com errar.
né? Eu sou um cara que eu lido muito bem com os problemas da minha vida. Eu acho que problema, assim, existe problema que não tem solução, Sim. né? Se alguém com um estado terminal no hospital, não adianta eu ir lá pra pessoa e falar, cara, calma, vamos seguir aqui. É difícil isso, né? Acho que essa pessoa você fala mais como ela... Com a aceitação, como ela lidar com a aceitação, do que qualquer outra coisa. Uhum. Mas, assim, eu sou um cara que reclama um pouco da vida. Quem convive comigo vai ver, é raro eu reclamar da vida. Porra, a vida aconteceu isso. Isso não acontece. Não, na verdade, não é pouco. Isso não acontece. A vida tá uma merda. A vida é um vacilo. A vida aconteceu isso. Nem quando. Ó Deus, ó vida, ó azar. Nem quando tava, tipo, sem o que comer em casa, eu não falava isso. Minha mãe, até tava conversando com ela outro dia. A coisa que eu mais falava dentro de casa é: cara, vamos, acredita que dá certo, mano. Vambora, vai dar certo. Legal. Pô, não abaixa a bola, não. Quanto mais você abaixar a bola, mais vai dar errado as coisas. Vambora, vamos acreditar. E, cara, era eu, minha mãe e meu irmão, então a gente tinha que acreditar, né? E eu era sempre essa energia positiva dentro de casa, que, cara, a gente vai fazer, vai dar certo, sabe? Eu não podia deixar a peteca cair. Sim. De repente, quando eu saía da frente da minha mãe e do meu irmão ali, até eu dava uma baixada assim, tipo, putz, mano, tá difícil, mas vambora. Então, cara, por eu ter sido assim sempre na minha vida, e eu trouxe isso comigo sempre, né? Já teve até conversa assim com uma ex-mulher minha que a gente tava conversando, ela falou: a vida não é simples assim, como você pensa. Mas na minha cabeça eu continuo acreditando até hoje que ela é mais simples do que a gente imagina. Muito bom. É que eu acho que a gente complica muito ela, né? Muito bom, muito bom. Mas você partir do princípio, né? Que, pô, é um básico, né? Saúde. Se realmente a pessoa tá sem saúde, já é uma coisa que... Aí eu já entendo mais ela. Né? Tá. Porra, não consegue levantar da cama pra ir trabalhar, né? Não consegue, né, prover o sustento ali da família, nem... Isso aí você olha e fala, realmente não tem muito como discutir, porque o cara não tem como levantar da cama. Mas, cara, você acordar com saúde, né? Eu vejo pessoas, pô, com saúde, cheio de energia, pô, com a vida aí aberta, cheio de oportunidades, pô, reclamando da vida, isso já me incomoda. É um tipo de pessoa que eu não quero do meu lado, velho. Tá ligado? Então a sensibilidade é baixíssima para esse tipo de gente. Eu não quero do meu lado, porque eu quero... Se ela estiver do meu lado, eu quero que ela me escute e mude a atitude dela. Ou pelo menos me influencie positivamente. Porra, porque você fica, pô, reclamar da vida. Pô, eu acho que isso é uma dádiva, mano. Se acordar e ter saúde, pra poder respirar, poder falar que hoje eu tenho mais uma oportunidade, mais um dia, eu acho isso a maior dádiva da vida. Atual, assim, né, Muito mano? bom. Porque é isso, porra. Tu poder acordar, correr atrás do teu, fazer as tuas coisas acontecerem. E tá, pô, reclamando ali da vida, pô, benzão, pô, isso já é uma coisa que... Então, assim, através disso, do meu pensamento ser assim, eu já olho pros problemas e falo, pô, tem como resolver? Tem. Então, não é problema, é solução. Bora, vamos atrás de resolver. Se não tem como resolver, eu atrás de outra coisa, porque esse problema já não tem como resolver. Eu já excluo ele da minha vida, não tem como resolver, pô. Entendeu? Acabou. Bom, o problema, já não tem como resolver, bola pra frente, vamos seguir com ele mesmo e correr atrás. Então eu tenho um mecanismo dentro da minha cabeça que no final de tudo, eu rodei tudo isso pra explicar. Porra, usar todos os mecanismos da minha vida me fazem ser um cara feliz pra caralho. Tá eu feliz? sou um cara muito feliz, mano. Muito feliz. Não tô falando da boca pra fora, não sou um cara que, se tu olhar minhas redes sociais, eu vou ficar ali falando bom dia, seguidores. Pô, minha vida tá maravilhosa. Não acho que isso é até uma ofensa, com um monte de gente passando pelo que tá passando aí no dia a dia, né? Acho que, de repente, mais uma mensagem de, pô, e aí, mano? Vamos levantar da cama, vamos correr atrás, vamos viver. Eu acho que esse slogan meu até, pô, a vida é irada, vamos curtir, não é uma coisa tipo... pô, doidão, porque eu nem fumo, na verdade. É mais uma coisa, cara, que eu sinto realmente dentro do meu coração, mano. Cara, a vida é só... Vambora, mano, sabe? A vida é irada, né? Tipo... É o que eu falei, não pra quem tá no estado terminal, mas pra uma outra quantidade de pessoas, que é uma grande maioria da população, porra, a vida tá aí, irada, pra gente curtir, pra gente viver, pra gente correr atrás do nosso, pra gente trabalhar, pra gente... criar coisas.
E, sendo realista, cara, 90%, botar nem 99%, mas botar 90% das pessoas que eu vi que botaram energia positiva nas coisas, acreditaram, tiveram fé e se dedicaram, conseguiram. Eu acredito que até 95 para 99%. Das pessoas que botaram energia boa, acreditaram, tiveram fé, pô, foram atrás, não se deixaram abalar com um problema. Porque problema todo mundo tem. Porra, essas pessoas conseguiram. Eu tenho vários exemplos de pessoas que foram atrás, acreditaram e conseguiram. Então, assim, esse é um bom exemplo de que dá pra fazer, dá pra acontecer, é possível, sabe? Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. O seu trabalho é tomar boas decisões em ambientes de pressão. Porque eu fico pensando, na hora que você dropa a onda lá, cara, que você vê um... Não consigo nem imaginar, né? Esses dias eu subi no mastro do Cisne Branco, que é o navio mais bonito da Marinha do Brasil, fica lá no Rio de Janeiro. 45 metros de altura, 46 metros de altura, equivalente a um prédio de 15 andares. Aí eu só conversava com o João. Cara, existe onda desse tamanho, bicho. É onda de 30 metros de altura, 20 metros de altura. Cara, é uma coisa muito grande. Então você ali dropando. E ao mesmo tempo que você tá dropando e fala assim, nossa, ao mesmo tempo você já tem que tomar decisão. Então meio que você toma a decisão enquanto salta. Ah, é? Sim. Né? Vou pra direita, vou pra esquerda. Então, Sim. enquanto você tá raciocinando, tenho que sobreviver, você tá pensando, vou pra direita, agora pra esquerda, tubo, vou pra rasgada, não vou pra rasgada, enfim. Sim. E como é que é pra você tomar decisão em ambiente de pressão? É esquecer que você tá na pressão primeiro? É você esquecer que você tá numa onda gigante? Cara, eu não olho pra trás. Já começa por aí. Se você olha pra trás desesperador assim... Cara, porque a onda tá vindo atrás de mim, né? Eu tenho que só pensar o que eu tenho que fazer da onde eu tô pra frente. Né? Quando a onda vem, né, o jet ski geralmente ele faz uma curva pra te posicionar, pra te colocar naquela onda. Tô falando dessas maiores ondas do mundo. Então, assim, quando você se coloca num lugar que você acha que você tá num lugar bom pra dropar a onda, cara, você não olha mais pra trás, mano. Você não... né? Acho que dá até pra fazer paralelos com a vida, mano. Você tá ali dropando, você tá no teu foco, irmão, não olha pra trás, só vai. Né? Ali é toda a concentração, todo o foco, Tipo, toda a energia. pecado mortal olhar pra trás. Ou tem cara que olha. Você tá acabando a onda, assim, você olhar assim um pouco, mas é porque você não quer desconcentrar, porque qualquer erro em milésimos de segundos ali pode ser fatal. Então você não quer errar. Você tá totalmente focado em fazer aquele movimento ali ser perfeito, porque se você colocou muito pra dentro da onda, se foi muito pra dentro, a onda vai acabar te engolindo, então você tem que fugir dela, né? Então tem toda a leitura ali que você faz da onda, que você, cara, não tem tempo, não tem como, é milésimos de segundos. Numa onda ali, desde que você dropa ela até você acabar a onda ali, uma onda gigante, são poucos segundos. Então você olhar pra trás, são milésimos de segundos que você não quer perder isso, né? É ali que você desequilibrou, caiu e... Dá pra fazer um paralelo animal com a vida, né, cara? Dá, cara. Dá. Aquele cara que tomou a decisão de abrir um novo negócio e fica, puta, será que eu era pra estar? Fica olhando pra trás, fica olhando pro dinheiro dele que ele já colocou na frente, né? Então... não dá. Acho que dá no começo, assim, né? Se você fazer esse paralelo com a vida, tipo, na onda grande, você tem um momento ali no começo da onda que você pode falar, não vou nela, ou vou. Que ainda é sem risco. É como se eu estivesse só no momento do business plan ali, né? Na planilha. É isso. Tá na planilha. Mas depois você botou pra baixo, meu irmão. Aí só vai.
Bota fé e vai. Qual que é a função, assim, do ambiente pra você? Você é um cara que sempre foi buscar aconselhamento, sempre teve, entre aspas, mentores, você falou do bullying, mas você sempre foi um cara que de maneira intencional, meio que se colocava em lugares, você falou assim, puta, eu do lado desse cara eu vou crescer, isso sempre foi consciente pra você? Que hoje a galera deve fazer isso. Não tem um ditado que é assim, você é uma soma Das 5 pessoas mais próximas a você. das 5 pessoas. Teoria dos 5. Isso é interessante. Você começa a pensar como eles pensam, falar como eles falam, né? Mas Até a gíria começa a ficar igual. Eu vindo de... Pode ser o que eu tenha me tornado, pode ter sido através das 5 pessoas que estavam ao meu redor. Mas, né, quando eu vim de Curicica, é difícil você falar pra um moleque que vem, tipo... Curicica não é favela em si, mas é difícil virar pra um moleque da favela e falar, cara, você vai ser a soma de 5 pessoas que estão ao teu redor ali. Porque acho que vai ser mais difícil pra aquela pessoa, né? Como foi muito difícil pra mim, mas dali sai uns... O cara que consegue sair dali, ele consegue ir muito além, né, mano? É porque o ambiente, eu falo pra todo mundo, né? Não tem como a gente vencer o ambiente. Não necessariamente, acho que isso não é uma regra. É. Mas como eu não tive essa relação com meu pai, né, de trocar ideia sobre a vida e tudo mais, eu fui me apegando em pessoas e, na verdade, não foi em si sobre aquelas pessoas, sobre o geral daquelas pessoas. Porque eu lidei com muita gente que escolheu caminhos errados na vida. Mas é sobre aprender o que aquela pessoa tinha de bom pra me dar. Uau. Né? Porque aí vai naquele lugar, se falar da soma das 5 pessoas, você pode andar com 5 pessoas que só fizeram escolhas erradas na vida. Mas alguma coisa Mas você captar o que aquelas 5 pessoas te deram, na verdade, eu acho. Sim, na real. Né? Porque eu convivi com muita gente na minha vida e eu acho que eu me apeguei muito em aprender com as pessoas por não ter dentro de casa essa pessoa. A minha mãe, ela não pôde me ensinar tanto, ela me ensinou muito sobre generosidade, sobre amor, sobre Deus, sobre várias coisas que foram muito importantes na minha vida. Mas sobre a vida, minha mãe, cara, teve uma vida muito difícil, tá vendo? Ela não tinha como me ajudar nessa parte. Você tem um contato forte com a sua mãe? Pô, né? muito, é o amor da minha vida. Sou completamente grudado na minha mãe vive lá em casa. Então, meu irmão também. Meu irmão fez muitas escolhas erradas na vida, infelizmente, mas aprendeu com as escolhas dele, eu acho, né? Mas também, eu sou muito grudado nele. O que sua mãe mais te ensinou assim? Você faz questão de levar pros teus filhos, ensinamento da vovó. Ó, vovó fazer isso aqui. Tem o ensinamento da vovó? Cara, tem. Meus filhos convivem com a minha mãe. Caramba, então, colada também. maneiro. Minha mãe é demais, cara. Minha mãe é muito coração. Mas a minha mãe, ela tinha acredito assim que um dom espiritual, na verdade. Acho que esse foi o grande diferencial dela, porque eu tenho algumas passagens... Ela que apresentou Deus pra vocês, assim? Sim, total. Legal. Foi minha mãe que apresentou Deus pra mim. E minha mãe é essa, ela conversa, ela vai nas religiões, ela conversa com todo mundo, ela gosta de conversar. Né? Acho que ela tem um guia ali, que é a Bíblia, né? Mas ela conversa com todo mundo, ela é sempre aberta pra falar sobre... Ela tenta fazer umas comparações, assim, de como outras religiões veem, assim, sabe? E que, pô, aquilo ali é assim, essa religião tá vendo desse jeito, essa aqui tá desse jeito, mas eles querem a mesma coisa. Então, minha mãe é uma pessoa muito inteligente, assim, espiritualmente falando, acredito eu, pelo menos, de como ela me ensinou. E eu tenho tatuado... Eu acho muito legal a simpatia espiritual, que é você ter aquela empatia que... de não acreditar que a única forma de buscar a Deus é do jeito que você faz. Quando você tem essa empatia espiritual, acho que o respeito... Acho que você fica muito mais acolhedor. Fica, com certeza, cara. Você se você acreditar na essência do mundo espiritual, na verdade, digamos assim, você já se torna um cara mais, né, humilde. É verdade. Né? É porque é o que eu falo, assim, as pessoas foram distorcendo muito do que é, né, espiritualidade, assim, né? Mas a minha mãe me ensinou muita coisa e eu tenho tatuado, inclusive, algumas passagens, algumas coisas que ela falou pra mim. O que você tem, por exemplo?
Ó, acho que foi o primeiro que eu tatuei, na verdade, que mexeu comigo, foi o Tudo Passa. O cara que falou pra você? Foi nessa fase, assim, que estava bem com altos problemas em casa, assim, ela falou sobre uma passagem da Bíblia que fala do tudo passa e isso mexeu muito comigo, né? Porque eu acho que, né, tudo passa, cara, tem a ver com momentos bons e momentos ruins, né? O meu tudo passa não é sobre, tipo, tudo passa, tô na merda, vai passar. É sobre ter humildade para lidar também com quando você estiver no topo, né? Quando você estiver bem, quando você estiver com grana. Isso pode passar também, né? Se você... E o mundo pode dar a volta, né? Se você for um cara humilde no topo ali, acho que quando você vai para um outro lugar, de repente, se você, pô, teve essa consciência, né? De que tudo passa e foi um cara humilde, acho que quando você estiver lá embaixo, você vai ter uma percepção melhor da vida para você se reerguer, sabe? E acreditar também que tudo passa e você voltar. É isso que você faz quando você toda vez que você tem uma percepção que é tô no topo, você faz questão de lembrar que ele vai passar? É que o topo é relativo. É verdade, topo de também. quê pra quem, tá ligado? Tipo, Verdade. você tá no topo, mas topo perante a quem? Né? Tipo, você é rico, mas rico perante a quem? Você é bem-sucedido perante a quem? Mano, né? Sempre tem um cara que vai ser... Às vezes alguém maior que você nem te interessa a posição que ele tá, né? O topo dele. Exatamente, tipo, porra, eu não invejo o Elon Musk, né, mano? Não olho pra ele e falo, porra, eu não acho ele um puta cara. Eu acho ele um puta criador, né? Sim, não dá pra negar os fatos do cara. Não dá pra negar os fatos dele. Entendi. Mas eu acho que como ser humano no geral, Tem eu não outras invejo a vida dele, eu não queria. Se ele falasse pra mim, vamos trocar de vida, eu não quero. Tô legal, mano. Tipo, eu não troco minha vida pela de ninguém. Esse que é o ponto, eu acho. Né? Quando você não troca a tua vida pela de ninguém, significa primeiro que você se coloca como protagonista da sua própria história. Não topo, mano. Não troco mesmo. Minha vida, porra. Porque eu amo ela com todos os problemas, Cara, com todos os defeitos. essa vibe que você passa, tipo, dá pra ver, pô, a vida do cara não é perfeita, ele não troca. Não tá longe de ser perfeita, mas eu não troco, velho. Cara, eu vou te falar... Mas o que te faz não trocar? Eu acho que uma coisa que me deixa muito bem com a vida, né? Que acho que as pessoas, principalmente as que estão no caminho de ser bem-sucedido, tinham que carregar mais isso com elas, cara, fica feliz com a vitória do outro, mano. Eu sou um cara que eu amo ver um cara vencendo na vida. Cara, eu olho, olha aquele cara, ficou bilionário, pô, que maneiro, né, mano? Pô, demais, olha o carro daquele cara, olha que incrível. Mesmo que seja o carro que era um dos meus sonhos. Senhor? Sim. Cara, é bom demais você ser feliz com o que você tem. Óbvio, não é você estagnar. É sempre interessante você galgar uma vida melhor, né? Pô, principalmente quando você tem filho. Eu tenho 4 filhos. Sempre vou atrás de uma perspectiva melhor de vida. Eu preciso crescer, né? Óbvio, por causa pô, 4 filhos, né, mano? Mas eu falo já pros meus filhos desde novo, eu falo, cara, corre atrás do teu, mano. Eu vou te dar uma oportunidade, eu vou, assim, dar pra você o suficiente pra você ser alguém. Não pra tu não ser mais porra nenhuma. Tu esquece minha herança, mano. Não tem herança aqui. A minha herança pra você é oportunidade, né? O meu amor. Inteligência, amor, né? Acho que isso que eu vou dar de mais valioso pros meus filhos. Senhor. E que eu acho que assim... Bom, enfim, voltando ao que eu tava falando sobre isso, cara, as pessoas estão pensando em ter mais dinheiro, ter mais não sei o que lá, ser aquele cara, não, aquele cara ele conseguiu, eu vou conseguir mais que ele, eu vou não sei o que. Cara, e perde tempo, pô, vivendo a coisa mais valiosa da vida, que é a vida. É o agora, né? Muita gente teve essa consciência quando a gente teve na pandemia, mas já esqueceu. Né? Eu vi pessoas tendo essa consciência na pandemia e essa mesma pessoa já esqueceu disso. Tá no mesmo lugar, trabalhando do mesmo jeito. Cara, assim, eu tenho certeza que pessoas que vieram aqui, né, falaram isso, porque eu já ouvi em podcast e tudo mais. E eu não acho do caralho que quando essas pessoas falam isso. Que é tipo, fique noite sem dormir, perca a sua saúde e vá atrás do seu objetivo. Porra, não acho isso do caralho, mano.
Não acho uma frase do caralho, não acho. Sim. Né? Tipo, óbvio, quando você mesmo tá passando fome, isso aí não, óbvio, não se aplica a um cara, pô, tá passando fome, o cara tá tendo que virar a noite trabalhando porque a família dele tá passando fome, ele precisa levar o sustento pra casa. Isso é um outro caso. Agora, tu ser bem sucedido, já, né? Aí tu abrir mão de todos os valores mais valiosos da sua vida, pô, por um bem material, né? Acho que as pessoas elas têm que aprender a conciliar. Aí tudo bem. Você se ferra trabalhando ali, mas você consegue conciliar, consegue parar ali no final de semana, dar uma relaxada, dar uma descansada, curtir com a sua família, ver seus filhos crescerem, sabe? Tipo, agora, você abrir mão de tudo, por um valor financeiro vazio. Um apartamento maior. Pô, mas, pô, sei lá, o cara tem 50 milhões, mano, o cara quer ter 100, o cara quer ter 1 bilhão. Pô, mas tiver que abrir mão, isso é animal, você quer ter 1 bilhão, pode ter até 5, 10, 20, quantos bilhões você quiser. Mas se isso vai fazer você abrir mão da família, se isso vai fazer abrir mão de momentos importantes com os seus filhos, se você vai abrir mão de ter saúde, porra, aí, mano, se de repente você tá fazendo a escolha da maneira errada. Eu concordo, sabia? Eu acho que nenhum sucesso nos negócios justifica um insucesso na família ou na saúde. Não tem dinheiro, pra começar, não tem dinheiro no mundo que pague a saúde, mano. Se você tiver com a saúde ferrada, você pode montar um hospital que de repente você não vai salvar a tua vida. Entendeu? Então, que valeu de que você ter todos esses bilhões, né, na conta? Caixão não tem gaveta, meu amigo. Você aprende desde novo isso. Caixão não tem gaveta. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar que é curiosidade? O teu escritório é a natureza. Aham. Tua sala de reunião é uma onda, Sim. né? Então, que é diferente, por exemplo, de estar no escritório. Por mais que o escritório do Ventes aqui é um escritório legal, energia boa, galera maneira, recebendo, mas você tá em contato com a natureza. E pra mim a natureza, esse contato com a natureza, ela te traz uma sensibilidade diferente. Quem nunca, às vezes, cara, aquela pauleira de São Paulo, vai pro interior no final de semana, anda descalço, coloca o pé na grama, aí o cara começa a pensar na vida, o nível de estresse dele já diminui, e você trabalha na natureza, com onda. Então você acha que isso acaba te trazendo uma sensibilidade de refletir sobre, não sei, entendeu? Eu não sei nem fazer a pergunta direito que eu tô querendo fazer, mas vocês entenderam, produção? A pessoa tá até rindo aqui. Não, entendi. Se por você ter esse contato com a natureza, você acabou tendo uma sensibilidade maior com pequenas coisas, detalhe. Porque às vezes você olha uma onda, olhando, nossa, que parada bonita a onda, né, velho? Eu poderia falar que sim. Entendeu? Tá? Eu poderia falar pra parecer bonito, mas, cara, o surf é cheio de nego bosta também. Igual qualquer lugar no mundo. Eu achava que havia a parada, né? Não, tu não vai chegar na praia e vai ver um monte de surfista com uma visão diferente da vida. Cara, é isso. O surf te dá a oportunidade de você enxergar isso. Você enxerga se você quiser. Entendi. Né? Eu acredito que pode ser assim. Né? O surf me deu uma oportunidade de enxergar a vida de uma forma muito maneira. Que você, pô, olha a natureza, olha as oportunidades. Você vai, tipo, crescendo e encaixando, de repente fazendo paralelos da natureza, da vida, do surf, com a sua própria vida. Mas, cara, em qualquer lugar. Vai ter um monte de cara... Eu, por exemplo, vivo em São Paulo hoje em dia. Venho muito para São Paulo, trabalhar aqui e tudo mais. Porque é isso, meu trabalho não é só o surf, né? Exato. Ele é o teu primeiro grande escritório, né? É isso. É ali que eu faço A o principal, a obra. É seu Mas depois ateliê eu ali, tenho que né, vender velho? a obra na rua. É o seu ateliê ali. Ali é meu ateliê, exatamente. Então, cara, em São Paulo, por exemplo, é um lugar, né? É o lugar do business no Brasil. Vamos ser realistas assim, né? E eu sou muito comunicativo, e graças ao surf eu tive a oportunidade de conhecer milhões de pessoas incríveis. Cara, eu conheço pessoas que fazem escolhas maravilhosas. E nesse mesmo ramo do cara, pessoas que fazem escolhas horríveis, né? Então, assim, sei lá. Pô, o Marcelo Serpa. Pô, teve uma carreira brilhante, né? O cara é um dos maiores que já tiveram no Brasil. Eu encontrei ele
em momentos alegres, em família, pegando onda. Eu sei que, quando eu escuto falar dele, que ele sempre preza por fazer uma viagem em família, né, com surf, com tudo mais. Pô, ele é um cara muito bem sucedido, ele é um cara que fez escolhas maravilhosas na vida dele, e que, de repente, ele poderia ter ganhado muito mais dinheiro se tivesse aberto mão desses momentos dele em família, de estar no Havaí e tudo mais, pegando onda, vindo para uma viagem na Indonésia ou nas Maldivas. Mas esse lugar era onde ele recarregava a energia dele, é onde ele, né, vivia esses momentos que são, pô, muito preciosos para a vida, né, para uma longevidade, assim. E eu conheci pessoas que, do mesmo ramo dele, que, mano, assim, no escritório ali, trabalha 50 vezes mais que ele e, de repente, tá um pouco mais bem sucedido que ele e tá vendo a vida de merda. Isso aqui em São Paulo, mesmo lugar. Tá vendo? Se eu vou na casa do Ricardo Guimarães, pô, é um puta publicitário que fez umas escolhas de vida muito maneiras, adapta a vida dele a coisas legais. E, pô, tu vê na casa dele, todo mundo de bem com a vida, os filhos de bem com a vida, todo mundo, a família super unida, muito maneiro, tudo mais, não sei o quê. E ele tendo uma velhice, tipo, de boa, sabe? Bem, um cara alegre, um cara sorridente, um cara feliz, que você senta pra trocar ideia, você ama sentar do lado dele, porque não só sai coisas pra ficar milionário, bilionário, qualquer coisa do tipo. São coisas sobre a vida, sobre o outro, sobre o próximo, sobre o ser humano, sobre vivência, sobre você ser uma pessoa melhor, né? Então, acho que a vida é sobre isso, é muito mais do que sobre o dinheiro, né? Hoje em dia, eu vejo esses movimentos, né, de ensinamento, de ganhar dinheiro, de fazer não sei o que lá. E, cara, e sobre a saúde mental, e sobre a vida, e sobre o ser humano? Tá? Pode parecer papo de malucão falar isso, mas não é. Também acho. Né, mano? Porque até isso lá no podcast que eu fiz há muitos anos atrás, eu falei sobre essa parte dessa música. Tem uma música do Lennon que fala sobre uma coisa muito legal, que é assim: e não tem preço que pague poder acordar, respirar e ter mais um dia normal. Tem gente morrendo na maca com a conta bancária que podia estar comprando no hospital. Então, cara, isso pra mim é uma lição de vida, assim, sabe? Não é tipo, não trabalha mais, vai viver numa ilha. Não é sobre isso. As pessoas são muito radicais. Quando fala, quer o quê? Que eu seja o quê? Um surfista na praia vivendo de tanga e de água de coco. Não é isso. Não tem nada a ver quanto a isso. Acho que a vida, no geral, é sobre o equilíbrio. É igual o cara também vive na praia, não faz porra nenhuma da vida. O cara tá vegetando lá e fazendo o quê? De bom, né? A não ser bom pra ele, que é não fazer porra nenhuma. É se encontrar o equilíbrio de como progredir sem perder a sua alma, né? Eu acho que é o equilíbrio, mano. Acho que é isso que as pessoas estão muito radicais, sabe? Ou é isso, ou é 8, ou é 80. Não existe um meio do caminho. E eu tô vendo que as empresas estão começando a se preocupar mais com isso, com saúde mental, com tudo mais. Agora, acho que a última coisa que eu virei sócio agora foi de uma agência, que chama Grupo Sal. Não sei se já ouviu falar. É muito mais do Rio de Janeiro. Assim. Tá. E, cara, fez campanhas pra Nike, Google, e são bem legais, são uma coisa mais boutique, assim, mas tá crescendo cada vez mais. Criou muita coisa legal, né, nesses anos aí. Eu acabei de virar sócio deles. E eles são uma empresa que prezam por isso, sabe? É isso. Será que eles não... Eles são grandes já. E a gente fala, será que eles não poderiam ser maiores? Mas maiores quanto? Ao ponto de você entrar na empresa e não sentir aquela energia maneira que você sente hoje em dia. Tá vendo? Sim. De pessoas trabalhando com uma saúde mental maneira, felizes, Não, você falou do equilíbrio, é maravilhoso. Tem uma frase de Aristóteles que diz o seguinte: a grande sabedoria da vida é você encontrar o meio termo entre dois extremos, né? Então você aprende a encontrar, cara, progresso, mas com... sabe, com alinhamento. Aqui, ó, cara, essa é a eureka, né? Sim. Acho que isso é muito legal, quando você tem esse lance do equilíbrio. Cara, muito legal, né? Vambora. Gente, pausa, parabéns, desculpe, senhoras e senhores. Nesse bloco final agora, a produção preparou perguntas da plateia pra você. Show. Que você não sabe qual que é, né? Vai ter uma pergunta da plateia, então quem será a primeira pessoa a perguntar? Bernardo, você fará a pergunta pro Scooby. Tá aí, Pedrão, beleza? Cara, eu acho que, assim, eu sou surfista também desde novo, e aí fui acompanhando esse mundo do surf desde 10 anos de idade.
E a gente sabe que dentro do muito do surf, são poucos surfistas hoje que conseguiram se destacar, e ainda mais puxando, puta, tudo que você construiu ao longo desses anos fora do CT, né? Então, puta, fora do circuito mundial, você conseguiu o nome que você conseguiu tudo que se atingiu na sua carreira com as ondas grandes, e a gente sabe que quando se fala em surf hoje no Brasil, você está entre os principais nomes. O que você acha que foi os pilares de acerto ao longo dessa jornada que te fizeram hoje ter esse reconhecimento, mesmo estando fora do circuito mundial, né? Então, o que você acha que se acertou nisso e que fez você ter o progresso e a carreira que você tem hoje, o nome? Tem uma frase, o sucesso deixa rastro, a galera quer saber o teu rastro. Então, eu acho que foi não desperdiçar as oportunidades. Eu sabia que eu ia falar essa frase me marcou muito enquanto você falava, tipo... Quando eu falei isso, assim, eu sempre arrisquei, assim, falar, cara, a oportunidade, dei uma analisada ali, não é boa, vambora. Me joguei de cabeça e... porque é isso, né, cara? Tem Já oportunidade... também? Já. Você entra, cara. Normal. A vida é sobre isso. Na verdade, você entra, às vezes, até mais furado que acertos, né? Você tem que arriscar para acertar. Mas eu não desperdicei as oportunidades, porque uma coisa que eu falo é isso. A oportunidade, é uma coisa que eu até falo pro meu filho e tudo mais. Falo, cara, a oportunidade, às vezes, ela vem, ela não passa 2 vezes, mano. Se você desperdiçar essa oportunidade, vou deixar para depois, ela pode não voltar. Mas eu vou fazer até um complemento da pergunta dele. Muito boa essa pergunta. Muito boa. Mas você era um cara que você aproveitava as oportunidades, ou seja, passava o cavalo arreado ali, você falava pau. Opa. Mas era porque o cavalo passava ou você cavava pro cavalo passar? Não, já cavei muito. Sabe aquela coisa, essa marca, Oakley, que meu sonho é ser patrocinado pela Oakley, vou dar algum jeito de bater na porta, de conhecer alguém, de ir lá, de buscar, falar assim, beleza, cara, eu tenho que ir também, né, porque tem muita gente que tá esperando a oportunidade de passar. E, filho, talvez vai passar, mas daqui 10 anos em uma só. Cara, sabe o que eu fazia muitos Mas você era um cara que cavou muita oportunidade, entre aspas, passar? Cavei muito, mas muito. Cara, eu fazia ali tinha um portfóliozinho meu ali. Cara, eu tentava marcar umas reuniões em São Paulo. Eu vinha, cara, pra São Paulo com um portfóliozinho montado, que era tipo, cara, era lindo. Na verdade, eu tinha até que ter isso de novo, sabia? De tão bonito que as pessoas guardavam. Tinha um carinho ali. Tipo, nesse portfólio, o quê? Fotos suas, um pouco da Contava sua a minha história, das conquistas que estava acontecendo na minha vida. Né? Era bem bonito, sim. Um Media Kit. Media Kit, mas eu fiz tipo um livrinho, assim, sabe? Que legal, E aí eu pegava uns 12, cara. Vinha pra São Paulo, marcava reunião. Às vezes os 12 era um investimento ali, né? Aqueles livros. Porque acaba que era um pouco carinho ali e tal, pra fazer cada um, mas aqueles 12... às vezes não rolava nenhum. Tá vendo? Mas como era bonito, as pessoas deixavam ali. E guardavam. Tinha um carinho, né? Tipo, pegava e jogava no lixo e falava, Não era um folderzinho ali. Era um folder. E as pessoas guardavam, porque tinha foto minha pegando onda gigante. Era maneiro. E teve pessoas que 2 anos depois, tipo, eu ia cavando, não parava de cavar. Depois chegava, passava um tempo, fazia mais uns. Vinha pra São Paulo, marcava reunião, às vezes fechava um. Mas fechava. E dali eu criei grandes amigos, cara. Que legal, Cara, olha aqui. Por exemplo, o meu sócio na água, que é o Felipe Della Negra, é um cara que eu sou fã, número 1 dele, como pessoa, como empreendedor, como várias coisas. Ele, quando ele era da Red Bull, eu amava ficar perto dele e conversar com ele. Porque ele era um cara muito inteligente, ele era novo, já era o CEO da Red Bull, novão. Sabe, ele era, na época, acredito que ele era o CEO mais novo, sob assim, um dos mais novos do mundo, assim, da Red Bull. Acho que ele devia ser o CEO mais novo. E, eu ficava do lado dele, gostava de conversar com ele, gostava de escutar o que ele falava, a gente foi criando uma amizade. E a gente manteve essa amizade mesmo depois que ele saiu da Red Bull. E é um cara que eu segui admirando ele. E aí eu falo, cara, teoricamente, quando ele saiu da Red Bull, ele não era um cara mais importante pra mim na Red Bull. Mas ele era um cara importante pra mim como ser humano, tá ligado?
E a gente foi levando essa amizade até o ponto dele chamar quem? Tinham 35 atletas na Red Bull. Qual desses atletas ele chamou pra ser sócio dele? Eu. Tá ligado? Você sempre mantinha as portas abertas, né? Eu sempre mantive as portas abertas. Cara, eu vim em reuniões aqui, o cara às vezes sentia mal, fala, pô, eu vou fechar com você, pô, não vai dar pra fechar mais com você. Aí, pô, meu empresário ficava, pô, puto com a parada. Eu falava, cara, relaxa, velho. Pô, estresse, cara. Se não aconteceu, não era pra acontecer. E tá tudo tranquilo. Cara, teve uma semana que, cara, essa semana eu falei assim, mano, estão tentando testar minha paciência ao máximo. Eu tô entendendo o quanto eu sou um cara tranquilo na minha vida. Eu peguei um avião de Portugal para vir fazer um trabalho. Foram duas coisas que aconteceram na mesma semana. Eu peguei um avião de Portugal para vir fazer uma campanha. Quando eu pousei na campanha para fazer a campanha em São Paulo, eles cancelaram a campanha. E eu perdi ali uma grana. Mas enfim. Nessa mesma semana, quando aterrissei, um amigo meu, cara, foi me buscar no aeroporto com os olhos cheios de lágrima. Mano, não tô acreditando que aconteceu isso e tudo mais, piriri, parará. Falei, mano, relaxa, velho. O que é isso? Tipo, vamos sair pra jantar você. Vamos conversar sobre a vida, tá tudo certo e tal, não sei o quê. Aí, passou mais uns 3 dias, cara. Eu ia fechar um contrato com uma marca do mercado financeiro. E aí chegou um cara que era CMO de um banco digital gigante, que era um gringo, que era CMO desse banco, e virou e falou, eu nunca falei sobre isso na minha vida, acredita? Bota pra fora. Mano, nunca falei sobre isso. Pode falar. Não, nem zero me incomoda, mas eu nunca falei. Tá. E agora eu falei, caraca, eu nunca contei isso pra ninguém. Ele virou e falou, Scooby, pô, quero fechar com você. Eu falei, cara, mas eu tô quase fechando com uma instituição bancária aqui. Pô, se eu deixar de fechar... Ele, não fecha com eles. Aí eu falei, cara, eu vou passar o meu valor, que eu tô fechando com eles, você vai ter que cobrir. Aí ele, tá bom. Eu mandei pra ele, eu tenho isso em mensagem com ele, em inglês, de um banco que é brasileiro. Quer dizer, global, mas é brasileiro. Aí eu mandei pra ele, eu falei, olha, me confirma. Cara, eu tô confiando em você. Que eu tô abrindo mão. Eu vou declinar ali, Eu né? vou declinar ali. Ele virou e falou assim, pode declinar, está fechado. Eu tenho a mensagem desse cara, que era o CMO do banco, falando isso. E aí, passou uma semana, passou 2, passou 3... E aí? Ele, não, vou mandar o contrato. Botou até umas pessoas do banco que trabalhavam no Brasil aqui pra falar comigo. E aí? Daqui a pouco ele mandou uma mensagem, cara, tive um problema aqui, não vai dar pra gente fechar com você e tal, não sei o que. Não. E aí, cara, o empresário, na época, era outro empresário, na verdade, ficou louco, mano. E, caralho, vou processar, que vou ter que vai falar que... Mano, não. Não fala nada, mano. Foda-se. Deixa ele, mano. Quem vai perder o banco não sou eu. Eu vou ter outra oportunidade ali na frente, tá tranquilo. Mas nessa mesma semana eu tive essas 2 respostas, que foi esse declínio do banco e esse declínio dessa campanha que eu ia fazer. Cara, perdi uma grana, tá? Uma grana bem forte, na verdade. Mas, sendo realista... Lembrou da grana? Cara, não me incomoda, velho. Acredita? Não me incomoda, velho. E eu... Cara, nessa mesma plenitude que eu tô conversando com você agora, eu falei, cara, vou fazer o quê? Vou descabelar, vou chorar, vou falar que o mundo acabou ou vou seguir em frente? Continuar trabalhando e recuperar isso. E já recuperei isso faz tempo, mas sabe? Cara, hoje em dia, né, a galera fala assim das oportunidades, pô, e do que você constrói. Vou dar um exemplo pra você. Eu saí do Big Brother já em 2022, está em 2025. Hoje em dia eu ganho muito mais do que eu ganhava quando eu saí do Big Brother. Então fala que quando bomba, quando sai do Big Brother, quando ganha mais dinheiro quando sai do Big Brother. Não, hoje em dia eu ganho muito mais do que quando eu saí do Big Brother, tá ligado? E nesse meio do caminho eu tive um problema
Cara, gigante, com mídia, que eu tive um problema, enfim. As pessoas devem imaginar o que é, mas eu tive um problema gigante com mídia, que isso, pô, passei meses sem trabalhar, sem fazer um trabalho, e eu consegui dar essa volta por cima, tá ligado? E eu acho que é porque é isso, eu nunca me desespero, mano. Eu nunca, tipo, perco o meu foco em continuar minha vida bem, saúde mental boa, pô, correr atrás do que eu acredito, dos meus, sabe, meus focos, não só financeiros, mas pessoais também. Sabe o que ficou incrível nesse papo, principalmente essa parte final, que eu consegui perceber em você? Que o teu porto seguro tá na sua confiança que, cara, vai ficar tudo bem. Exatamente. Eu acho que desde da história do seu pai, que ele saiu de casa, você ainda era muito jovem, até os momentos desafiadores com a sua mãe, você segurando a bronca com o seu irmão, os desafios que você teve ao longo da sua carreira, os altos e baixos, momentos de bonança e momentos também de deserto. Eu acho que essa tua convicção que o porto seguro, que você mantém a sua paz, essa serenidade, que, cara, vamos seguir, que na tua cabeça é, lá na frente a conta fecha. Total. Entendeu? Então não vamos deixar a vida ficar amarga, porque aí não vai fechar a conta aí mesmo. Aí que não entendeu? fecha, aí já é certeza, você assinou embaixo que não vai dar certo. Se você não baixa a cabeça, você segue firme, energia boa, vai dar certo. Pode ser que aquele ali não, mas o outro vai dar. E pode ser que o outro dê mais certo ainda que aquele. Então que recado que você poderia dar pra alguém que tá ali, ó, que o cara que tá ali, e o cara talvez não esteja na melhor fase da vida dele, sabe? Esteja num momento de oscilação, naquele momento ou esteja nessa semana que o banco declinou e o outro não fechou, ele tá ali. O que você teria pra falar pra uma pessoa que tá do outro lado, assim? Cara, o que eu tenho pra falar é não baixar a cabeça, mano. Acreditar. Porque num dia não acontece, mas parece que esse clichê, esse lance de falar, pô, todo dia você tem uma nova oportunidade de fazer história. Isso é uma realidade do planeta. Pô, um dia não deu, não acredita. E botando energia boa nisso. Botando fé, sem inveja, sem olho grande. Acredita no seu, faz o seu. Deixa que o resto do universo cuida. Pedro Kuhn, senhoras e senhores, palmas para ele, mano. Mano, foi muito bom. Porra, tamo junto. Irado. Foi irado. Eu pude conhecer mais a fundo você, conhecer a tua história. Já acompanhava, mas consegui conhecer na profundidade. Eu não saio surpreso do papo, sabia? Eu não saio pra você, pô, o cara é maneiro mesmo, bicho. Vambora. Gente boa. E, cara, se as pessoas querem acompanhar mais do teu trabalho, querem ficar mais pertinho de você, como é que as pessoas fazem pra te acompanhar mais? Cara, meu Instagram tá lá. Não vai estar Oi Seguimores, não vai ter isso lá. Não vai ter eu falando Oi Seguimores. Vai bater uma coisa. Não vai ter, mas eu tento mostrar coisas legais da minha vida. Lá eu mostro quando eu vou ter entrevista, alguma coisa assim. Boa. Lá eu vou postar. Boa. Olha aqui, ó. Vai ser animal. Então, é isso. Acho que eu vou tentando mostrar como eu sou, assim, nos lugares que eu passo e levando isso. Daqui a pouco sai algum projeto novo aí. Senhoras e senhores, eu tenho certeza que você adorou tanto quanto a gente. Então, para você que está assistindo pelo YouTube, não deixa de se inscrever no canal para não perder um só episódio. Se está ouvindo por alguma plataforma de streaming, também deixa a sua avaliação e manda esse episódio. Compartilha esse link no grupo de WhatsApp de família, do trabalho. Geral. Tenho certeza que tem um amigo seu que precisa ouvir. Tenho certeza que você precisa ouvir algumas coisas aqui. Eu tenho certeza que tem gente precisando pensar na vida. E é um convite para a gente refletir. Às vezes você vai refletir e você vai falar assim, cara, tô encaixado. Às vezes é bom para dar uma refletida, né? Pô, pensar na vida é maravilhoso. E esse é o convite desse podcast. Tô de novo, Scooby. Valeu, irmão. Valeu, meu irmão. Adorei, Prazerzão. adorei. E todos, até a semana que vem, mais um papo maravilhoso. Fica com Deus e tchau. E obrigado, plateia maravilhosa. Uma pausa pra vocês agora, plateia maravilhosa. Tchau, gente. Conta do projeto OnlyFans que você me comentou. Conta. Não, então, o OnlyFans fez um movimento global, assim, de pegar vários atletas pra mostrar bastidores dos atletas, sabe? Pra tirar um pouco desse estereótipo do OnlyFans, que é coisa de sacanagem ou coisa assim. Exatamente. Pegou uns caras do tênis, do golfe, do surf, da luta. E tem até umas séries bem maneiras. Eu vi uma
Um outro dia de luta, que mostra os bastidores do treino do cara pra lutar no UFC, muito maneiro. E aí eu tô mostrando os bastidores da minha vida, de treino, de competição, de viagem internacional que eu faço lá no OnlyFans. Legal, então a própria mídia trazendo uma nova roupagem, né? Mostrando assim, cara, tem esse tipo de conteúdo aqui. Né? Então... E ali é um lugar bem legal pra uma galera que, assim, pô, futuramente quiser monetizar com alguma coisa muito interessante, tá ali também, sabe? Tá, animal. O meu tá de graça. Se chegar lá, tá de graça, que é um projeto meu com o OnlyFans. Você vai chegar lá, tá tudo de graça. Os vídeos todos. Animal. Não é nude, fica tranquilo. Pode ir tranquilo. Animal. Vai.